Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre os princípios do exercício físico. Eu já cheguei a comentar algumas vezes sobre alguns desses princípios nos meus outros vídeos, mas esse vídeo eu fiz dedicado somente a eles e no porquê que eles podem ser importantes para você saber como você pode aplicar ele no seu treino. Bom, sem mais demora, vamos pro vídeo. Estes princípios servem principalmente para nortear nós profissionais de educação física para fazer a montagem de um treino para os nossos alunos de acordo com seus objetivos, auxiliando assim no controle, na consolidação da série e na preparação do aluno para ele conseguir atingir o objetivo que ele quer. Estes princípios eles não servem apenas para a musculação, servem para qualquer modalidade que envolva atividade física. Pode ser ela, por exemplo, a natação, pode ser uma maratona, pode ser, por exemplo, um tipo de luta, a própria musculação, pode ser inclusive algum tipo de treinamento aeróbico específico para alguma coisa. Sempre devemos seguir estes princípios porque eles vão ajudar você a ganhar o seu resultado. O primeiro princípio é o princípio da individualidade biológica. Eu já falei sobre esse princípio aqui no meu canal, no outro vídeo que eu fiz. Esse princípio ele diz basicamente que nós somos únicos, tanto geneticamente quanto biologicamente. Então, um profissional de educação física, ele deve levar em consideração tanto o nosso sexo, quanto a nossa idade, quanto a nossa composição corporal, se você é mais gordinho, mais magro, mais alto, mais baixo. Todos os aspectos físicos são relevantes para a montagem do seu treino, principalmente para a gente saber exatamente o que fazer com você. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que já vem de alguns treinos passados, mas você já está inativo há algum tempo, mas você já teve essa vivência de educação física na sua vida, vai ser um treino diferente para uma pessoa que, por exemplo, está começando agora, que nunca treinou, apesar, inclusive, por exemplo, dela ser magra. A pessoa nunca treinou, ela é magra, só que ela nunca fez exercício. Então, já vai ser um treino diferente do que uma pessoa, por exemplo, que é magra, mas ela já teve experiências com alguns exercícios e atividades físicas, principalmente se forem intensas, porque o seu corpo já teve algumas adaptações. Cada treinamento vai ser individualizado. O segundo princípio é o princípio da adaptação. A adaptação geralmente é uma regra da natureza. Nós estamos sempre nos adaptando a alguma coisa. Por exemplo, nós nos adaptamos a algum tipo de situação ruim ou boa que aconteceu em nossa vida. Nós nos adaptamos, por exemplo, a uma mudança de temperatura. Então, a adaptação é uma regra da natureza. Como que funciona a adaptação para a educação física? Nosso corpo, conforme nós vamos fazendo os exercícios, nós acabamos nos adaptando àquele exercício. Para chegar no homeostase, quando a gente faz o exercício físico, nós geramos geralmente aí algum tipo de microlesão muscular e isso gera uma adaptação. Nosso corpo precisa mandar mais sangue, mais nutriente e isso vai gerar uma adaptação para que você consiga continuar realizando aquela atividade. Então, o princípio da adaptação é exatamente isso. É o seu corpo se adaptando aos exercícios. É realmente uma regra da natureza, porque o nosso corpo sempre busca a homeostase. Homeostase significa equilíbrio. Quando a gente faz exercício, a gente quebra a homeostase. E para o corpo voltar, ele se adapta a esse exercício. O terceiro princípio é o princípio da sobrecarga. Este princípio diz respeito ao aumento de estímulos que fazem o nosso corpo sair da homeostase. Ele pode ser feito de várias maneiras, como por exemplo, aumentando o número de séries ou aumentando o número de repetições por série, aumentando, por exemplo, o tempo que você faz um aeróbico, aumentando a carga ou diminuindo a carga. E o professor de educação física, ele tem que saber qual estímulo que ele vai querer gerar no seu aluno e, claro, observando todos os outros princípios que eu vou falar aqui também, além dos que eu já disse. O quarto princípio é o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é literalmente você dar continuidade ao treinamento, porque não adianta nada você fazer o exercício até chegar no seu objetivo e quando você alcançar, você para. Os estudos dizem que depois de 15 dias de inatividade, você começa a perder massa muscular e adaptações que você gerou nesse tempo todo, geralmente aí para conquistar esse objetivo. E após 6 meses de inatividade, o seu corpo geralmente já zerou toda a adaptação e você volta ao estado,
como você estava antes de começar a realizar a atividade física. Então, o princípio da continuidade, ele não diz somente ao seu professor, mas também a você e quão dedicado você pode estar com o seu treinamento. Você tem que dar continuidade, inclusive, para que você mantenha o resultado que você obteve. O quinto princípio é o princípio da especificidade. Este princípio, ele diz respeito a literalmente você fazer o treinamento compatível com o que você quer alcançar. Não adianta nada, por exemplo, você querer melhorar na bicicleta e fazer natação. Você nunca vai melhorar na bicicleta se você estiver fazendo natação. Por mais que às vezes você possa gerar alguma capacidade cardiorrespiratória, seus músculos das pernas vão ser muito menos acionados quando você faz uma natação em comparação com um treino na bicicleta. E é a mesma coisa para a educação física. Não adianta nada você fazer musculação com o intuito de emagrecer se você não faz aeróbico. Ou então não adianta nada você fazer exercícios com o intuito de ganhar massa se você não faz musculação e você fica só no aeróbico. É incompatível. Então você tem que ser mais específico. Aonde você quer chegar com o seu objetivo, você deve alinhar isso com um exercício adequado para você conseguir chegar lá. O sexto princípio é o princípio da variabilidade. Ele tem o intuito de evitar que o aluno ou o atleta, no caso, chegue no platô. O platô é justamente assim, uma estagnação onde a pessoa para de perceber que ela está tendo resultado. Então, para que serve a variabilidade? É literalmente para que você não fique nesse platô. Inclusive, esse princípio também ajuda você a não ficar na monotonia. Ajuda você, por exemplo, a não sentir tédio depois de algum tempo fazendo exercício de musculação, por exemplo. Na musculação é onde tem mais pessoas que acham muito chato, porque geralmente é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, é porque simplesmente você não faz o certo. Por exemplo, seria trocar o seu treinamento. Se você tivesse um personal trainer, eu tenho certeza que você não iria achar a musculação monótona. E o sétimo princípio é o princípio da interdependência, volume e intensidade. Esse princípio informa o quê? Que quando a sua intensidade, ou seja, a carga, for alta, o seu volume, ou seja, as séries e as repetições tem que ser baixo. Mesma coisa se, por exemplo, o seu volume for alto, a sua intensidade tem que ser mais baixa. Treinamentos que têm um alto grau de intensidade e volume geralmente são treinamentos voltados para pessoas que carregam muito peso, aqueles powerlifters. Geralmente são esse tipo de pessoa que tem um treinamento mais específico voltado para essa área. Mas é um treinamento muito arriscado, porque quanto maior for o volume e a intensidade também, maior a chance de gerar lesão. Este princípio ele está ligado diretamente ao princípio da sobrecarga, pois aumentar a carga é um dos valores que aumenta a performance. Então, só recapitulando, esse princípio informa o quê? Se você tem uma série aí, por exemplo, de 12 a 15 repetições, você vai conseguir fazer até no máximo essas 15 com um peso X. Se esse peso for muito elevado, você pode até perceber que você não vai conseguir fazer, às vezes, nem 10 repetições. Se a sua série é para ser de 12 a 15 repetições, o seu peso tem que ser uma carga compatível com 12 a 15 repetições. Porque se for uma carga muito alta, você não vai conseguir manter. Mas aí nós temos algumas manhas, inclusive, que eu já falei aqui no canal, de como você pode, por exemplo, colocar um exercício com uma alta intensidade e um baixo volume e logo em seguida um alto volume e uma baixa intensidade na mesma série. Se você gostou do vídeo, me segue aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu comentário aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Também não esqueça de deixar o seu like e eu vejo você na semana que vem.